A paz do Senhor para a igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar ao nosso coração, Ele possa abrir a nossa mente, não só de vocês que vão ouvir, mas a minha também, que vou pregar, que você é o canal que o Espírito Santo vai usar para falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. O livro de Juízes está no Velho Testamento, logo depois de Deuteronômio, Josué, aí vem Juízes. Velho Testamento, Juízes, capítulo 16 e versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre duas personagens da Bíblia Sagrada. Uma que nasceu para ser grande, para ser poderoso, para ser juiz, para mandar, para ter poder, para libertar o povo da aflição, e outra que nasceu exclusivamente para destruir essa pessoa, para destruir esse poder, para destruir a capacidade dessa pessoa que nasceu para ser grande. Em outras palavras, eu vou ensinar hoje sobre a vida de alguém que nasce para ser grande e como ela se destrói, permitindo que alguém que nasceu para ser fracassado destrua o sucesso dessa pessoa que nasceu para ser grande. Pastor, é possível que uma pessoa que foi escolhida para ser grande, que nasceu para ser poderoso, que nasceu para ter poder, ela seja destruída simplesmente por outra pessoa que não pensa dessa forma, não tem os mesmos propósitos, não serve ao mesmo Deus e que tem uma mente só preparada para destruir poderes? É possível. Daí o motivo porque lá no Novo Testamento o apóstolo Pedro, ele diz: vigiai, ficai sóbrio. O diabo anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que acontece na vida de alguém que nasceu para ser grande e ela perde tudo e se destrói? Falta de vigilância. E isso é o maior segredo. Porque muitas das vezes a gente ora, mas a gente vigia pouco. Às vezes você está orando muito e você está vigiando pouco. Você está cuidando mais da vida espiritual e menos da vida física, no mundo físico. Porém, segundo a Bíblia, eu devo vigiar. E vigiar está no aspecto do físico, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu entendo, daquilo que a minha mente se abre para entender. Então, eu estou preparando a mensagem para que você entenda o que eu vou falar. Eu vou falar aqui de um jovem promissor que nasceu numa nação que estava subjugada por causa que eles pecaram diante de Deus. Porém, Deus levantou uma pessoa para ela libertar o povo dessa situação. O que eu aprendo?
Às vezes a sua família, ela não é uma família de sucesso, ela já vem de uma trajetória de pobreza, miséria, condições ruins, mas Deus sempre escolhe um para fazer a diferença nessa família, para ser o libertador da família, tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico, material. Vou dar um exemplo aqui. Quando você olha a história de Zezé de Camargo e Luciano, você vê que eles tinham uma pobreza total. O pai e a mãe deles eram pobres. E o pai, se eu não me engano, trabalhava de pedreiro, era servente de pedreiro. Mas nasceu um, que foi Zezé de Camargo, para ser grande. E ele começou a desenvolver o talento já desde pequeno, se envolveu com outro irmão, fez uma dupla. Logo o outro irmão morreu, se eu não me engano, num acidente. Aí ele não desistiu, pegou o outro irmão Luciano e começou a fazer uma dupla. O que aconteceu? Por eles estarem no caminho certo, por eles estarem sendo protegidos e guiados por um pai que entendia esse propósito, eles estão onde estão hoje, né? Eles cresceram e hoje eles deram para a família todo o conforto, toda a riqueza que a mãe nunca nem sonhou em ter, e nem o pai. O pai morreu em boa velhice esses dias, numa fazenda muito maravilhosa, mas não morreu naquela pobreza. Então, do mesmo jeito, estava acontecendo aqui com o povo de Israel. No capítulo 13, não precisa você abrir, fique aí no capítulo 16, eu vou só dar o início da mensagem para entrar lá. No capítulo 13, a Bíblia diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ou seja, a geração antes de Sansão, eles se afastaram de Deus, porque é sempre assim: miséria, pobreza, falta de condição, falta de paz, desgraça, doenças, trabalhos forçados, tudo isso é consequência de afastamento da presença de Deus. Quando a pessoa quebra os princípios que Deus deixou na palavra de Deus e no universo, ela vai atrair toda a desgraça para a vida dela, porque Deus é justo e Deus só opera e muda a vida de uma pessoa no caminho da justiça. Porém, o povo de Israel pecaram, se afastaram, e por 40 anos Deus silenciou com esse povo e simplesmente entregou eles nas mãos dos filisteus. A palavra entregar significa Deus silenciar. A partir do momento que Deus silencia na sua vida, meu amigo, você pode ter certeza que quando Deus silencia é porque o diabo vai falar e vai estar falando e guiando sua vida. Quando Deus se afasta é porque Satanás se aproximou, é porque Satanás teve oportunidade, teve porta. Porque tanto Deus quanto o diabo precisa de portas para entrar na sua vida. Me prova isso, pastor. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei com ele, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus, ele precisa de porta. O diabo também precisa de porta. Mas quais são as portas que eu posso abrir para Jesus e para Deus? Quando eu faço o que é certo, quando eu adoro a um único Deus, quando eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu tenho amor pela palavra de Deus, isso quer dizer que eu abri a porta para o reino dos céus. Então, tudo que é do reino do céu vai entrar por essa porta, que é a minha casa, que é a minha mente, meu coração, meu corpo, minha vida e minha história. E aí, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque é o céu que está dentro de mim, é o Senhor Jesus que está dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que está fazendo morada em mim.
Mas quando eu peco contra Deus, quando eu me afasto dos ensinamentos da palavra de Deus, quando eu não obedeço o que é ensinado na igreja através da palavra de Deus, quando eu peco, quando eu escondo o pecado, quando eu vivo uma vida de injustiça, eu estou abrindo as portas para o diabo entrar. Então quem é que vai entrar? Satanás e o inferno inteiro. Então, quando Satanás entra, Jesus não pode entrar, porque a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Então, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Se você abriu a porta para o inferno, pode ter certeza que o reino do céu vai sair de dentro de você. Deus vai silenciar com você. E aí você vai orar, você vai jejuar, você vai para a igreja ofertar e não vai acontecer nada na sua vida, porque Deus silenciou. Aqui Deus fez isso. Deus simplesmente silenciou com o povo de Israel, entregou eles 40 anos nas mãos dos filisteus. Imagina, irmão, 40 anos de miséria, desgraça, fome, perseguição, humilhação, escravidão. Porém, olha o que aconteceu. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan. Irmão, deixa eu abrir uma aspa aqui. O que eu estou lendo aqui é a preparação da mensagem. A mensagem mesmo vai estar em Juízes 16. Portanto, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 16. Eu só estou preparando a mensagem. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Olha, veja, irmãos, que o anjo aqui está dando a regra. O anjo está dando a receita do que ela tinha que fazer para que a coisa funcionasse. Para que o que Deus fosse fazer fosse dar certo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, para Deus ser glorificado na terra, Deus precisa também do ser humano. Deus não é tirano, irmão, que vai obrigar você a glorificar o nome dele. Deus é Deus amoroso. Ele tem um projeto para a sua vida, mas ele dá a receita. Olha, se você fizer isso aqui, eu vou te abençoar e você vai glorificar o meu nome. Porém, tá certo? Quando você não segue a receita, aí você é fracassado, destruído, humilhado, às vezes até a sua alma vai bater no inferno, você perde tudo. E Deus? Deus não perde nada. Ele continua sendo Deus, independente de você glorificar Ele ou não, Ele continua Deus de eternidade em eternidade para sempre. Quem perde por não ouvir a Deus é sempre quem não ouviu a Deus, e não o próprio Deus. Então Deus, ele deu a receita aqui, ó. O menino não passará navalha na cabeça dele, que você vai ter, porque o menino será nazireu. Pastor, o que é nazireu? Nazireu é um ser humano que é escolhido pelo próprio dedo de Deus para pertencer só a Deus e Deus habitar nesse nazireu. Naquela época, Deus fazia essas escolhas. Porém, agora, depois que Jesus morreu e sacrificou a própria vida por nós, Ele dá o direito a nós de, se a gente aceitar Ele como nosso único Salvador, a gente se torna nazireu de Deus. Por quê? Porque a gente passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Assim como Sansão foi escolhido lá atrás para ser morada do Espírito. Ou seja, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar na vida de Sansão. Então aqui diz que o menino era nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Irmão, isso é muito poderoso.
ele era consagrado desde o nascimento. Antes de nascer, ele já tinha sido profetizado. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha, irmão, olha o que Deus está falando aqui. Que Sansão foi escolhido por Deus para ser grande, para ser poderoso, para ser libertador. Pastor, isso acontece hoje? Sim. Quando você aceita Jesus. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Ele te chamou, porque a Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei, para que você vá e dê fruto, e vosso fruto permaneça. Então, cada ser humano que aceita Jesus hoje, é porque ele foi escolhido para ser nazireu de Deus, consagrado. Mas consagrado para quê, pastor? Para dar certo, para vencer, para prosperar, para dar a volta por cima, para mudar uma situação de desgraça, de miséria, de fome, de humilhação. Deus não escolhe nenhum ser humano para ele ser pobre, lascado e miserável, cheio de doença. Isso não faz parte do caráter do nosso Deus, isso faz parte do caráter do diabo. Quando Deus escolhe um ser humano, quando esse ser humano aceita Jesus, é porque Deus escolheu ele para ser grande, para ser poderoso. Nossa, pastor, mesmo eu tendo nascido no meio da lama, no meio das palafitas, morando na favela, Deus, quando eu aceito Jesus, Deus está me escolhendo para ser grande? Sim, sim. Se você der ouvido à voz de Deus, você vai mudar toda a história da sua família. E isso já tem acontecido milhares e milhares de vezes aqui no Brasil e em todo o mundo. Quantas pessoas que depois que conhecem Jesus, Deus tira ela do fracasso e faz ela grande empresário, grandes pastores. Grandes pastores hoje eram pessoas faveladas, pessoas que não tinham nada na vida. Hoje são homens de Deus, homens prósperos, que prosperam e faz os outros prosperarem também. Então, Sansão, ele foi escolhido para ser grande, poderoso. Porém, ele tinha que seguir uma dieta, porque ele era nazireu de Deus. Ele era escolhido por Deus. E o nome Sansão, ele tem um significado muito grande. Porque como o povo de Israel vivia em trevas, 40 anos na mão dos inimigos é viver em trevas. Significa que quando você está escravo de uma doença, escravo da miséria, escravo de um casamento mal feito, escravo de filhos que estão na droga, filhas na prostituição, filhos na cadeia, filhos no tráfico, família complicada que só vive brigando, você está em trevas. Quando você não tem condição para nada, você está em trevas. Então, naquela época, o povo estava assim, em trevas. Então Deus disse através do anjo que o nome seria Sansão. Sabe o que significa Sansão? Pequeno sol. Para que serve o sol? Para iluminar, para brilhar. Então Deus tinha escolhido Sansão para ser o sol de Israel. Sabe o que é que eu entendo nessa mensagem? Que muitas das vezes você não entende o plano de Deus, mas cada um de vocês que estão aí na igreja me ouvindo, que aceitou Jesus, Deus lhe escolheu para você ser o sol da sua família, o sol da tua história. Por quê, pastor? Isso é verdade, pastor? Sim, é verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que ama seu irmão e teme a Deus está na luz. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, é um sol e luz para o meu caminho. O próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Sabe o que significa? Vocês são igual a Sansão. Sansão não me honrou, mas vocês vão me honrar. Vocês vão ser os pequenos sol andando sobre a terra para iluminar a vida daqueles que estão em trevas e escuridão. Assim é a minha chamada e a sua. Jesus não chamou eu e você para andar nas trevas, para viver fracassado.
Jesus chamou a gente para andar na luz e viver na luz como Ele na luz está, porque Ele é o sol da justiça, mas nós somos pequenos sols, nós somos suas testemunhas, nós fomos escolhidos para brilhar nessa terra, para iluminar o caminho daquele que está perdido, daquele que está em trevas, que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer da sua vida. Mas tudo isso tem uma dieta. Voltando para a mensagem, enquanto Sansão andou na presença de Deus, enquanto Sansão ele seguiu o plano do projeto de Deus, quando você lê toda a história de Sansão, você vê que Sansão matou um leão com as próprias mãos. Sabe o que significa, irmão? Qual ser humano que tem capacidade de matar um leão com as próprias mãos? Nenhum, mas Sansão matou com as próprias mãos, matou o leão. Sansão, irmão, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Qual ser humano que, por mais que ele tenha uma roupa de Robocop, ele vai matar 1000 homens? É impossível, irmão. Nem Robocop. Eu acho que vocês já assistiram aí o filme do Robocop, né? Bom, o povo passa aí o filme do Superman, mas é só lenda, né? Mas na face da terra houve um homem que foi Sansão, que matou 1000 homens, 1000 filisteus, tudo armado de lança, escudo, e ele só com uma queixada de jumento. Por quê, pastor? Porque essa força que tinha nele, essa fonte de luz que ele era, o sol que ele era, essa energia que dava luz ao nome dele, não vinha do corpo dele, vinha do altar de Deus, porque ele era consagrado a Deus. Então toda a energia, toda a força que andava pelas células do corpo de Sansão, todo o sangue de Sansão, toda a célula de Sansão, toda a sua estrutura biofísica, ela era impulsionada pelo poder do trono de Deus. Foi por isso que ele, enquanto andou na presença de Deus, ele tinha um canal aberto do céu à terra, diretamente para a mente dele, para o corpo dele, para a hora que ele precisasse de força, essa energia vinha do trono de Deus, porque ele foi escolhido para isso. Pastor, e eu fui escolhido? Fui. Você foi escolhido. Mas pastor, por que eu não tenho essa energia de vencer tudo? É porque você muitas das vezes brinca com Deus. Você esconde pecado, você mente, você engana, você não é fiel a Deus, você não é apaixonado pela Bíblia, você conhece todos os capítulos da novela, você sabe todos as pessoas que trabalham no Big Brother, que está lá naquela casa, mas você não conhece os livros da Bíblia. Se eu perguntar para você onde é que está Crônicas, você não sabe onde é que está, porque você não tem intimidade com a Bíblia. Você tem intimidade com novela, com Big Brother, com a vida dos outros. Aí como é que você quer que essa energia que vem do altar de Deus, do trono de Deus, ela entre em você e abra a sua visão para você ser vencedor, para dar certo tudo que você vai fazer? Porque no Salmo 1, o salmista Davi, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por que prospera? Porque tem uma energia que vem do altar de Deus através do Espírito Santo de Deus. E Sansão vivia isso. Enquanto Sansão, ele agradava a Deus, o Espírito Santo tinha prazer de andar com ele, Deus tinha prazer de mandar energia do trono dele até a vida de Sansão. Porém, irmão, a vida não para, e Sansão foi continuando. E a Bíblia diz que Sansão,
nós vamos entrar agora na mensagem para você entender o que é que faz uma pessoa que nasceu para ser o sol, para brilhar, ela se apagar em densas trevas e destruir a própria vida. Olha só, Sansão, quando andava com Deus, ninguém conseguia resistir Sansão. Teve uma vez que Sansão, revoltado, eu não estou explicando em detalhes, mas Sansão passou por uma revolta, que ele foi enganado no primeiro casamento dele, porque Sansão escolheu, se eu não me engano foi Semadá, uma filisteia, e ele se afeiçoou dela e queria casar com ela. Porém, os seus pais eram contra essa relação. O que me faz aprender uma coisa muito interessante. Os pais de Sansão eram fiéis a Deus, tementes a Deus. Tanto que o anjo falou com eles e disse que eles iriam ter um filho. E eles não aprovavam essa relação de Sansão no primeiro casamento de Sansão. Porque Sansão estava querendo se casar com os filisteus, irmão. Com pessoas que não temem a Deus. Com pessoas que adoravam a Baal. Pessoas que adoravam ao deus Dagon, que era o deus dos filisteus. E aí o que acontece? Sansão foi lá e porque queria casar, e foi lá e marcou uma festa de casamento. E ali ele, na festa de casamento, segundo a cultura da época, ele lançou um enigma, e quem descobrisse, ele daria 30, ou era 30 ou era 300 mudas de roupas de linho que ele estava prometendo como pagamento para quem descobrisse o enigma que ele lançou. Porém, os filisteus persuadiram a sua primeira mulher a descobrir com ele o segredo do enigma e contar para os filisteus. E assim aconteceu. E ali os filisteus revelaram o segredo. Entre aspas, Sansão perdeu a aposta e Sansão teve que ir pagar a dívida, que era dar para os filisteus as mudas de tecidos de linho que ele prometeu se alguém descobrisse. Enquanto ele saiu, os filisteus pegaram a mulher dele e deram para outro filisteu. Quando Sansão voltou, ele já tinha perdido a sua esposa. No meio do casamento, ele perdeu a esposa, a primeira mulher dele. E ali entrou uma ira no coração de Sansão, e ele pegou 300 raposas, amarrou uma na outra e botou uma tocha de fogo no rabo de cada uma e tocou fogo na seara dos filisteus. Agora eu te pergunto, qual ser humano comum que teria condição de juntar 300 raposas, meu amigo? Só uma pessoa que tem um poder sobrenatural. Então você vê que Sansão, ele era assim uma pessoa que fazia coisas que era impossível qualquer ser humano comum fazer. Mas entrando na mensagem, para não demorar muito, agora nós vamos ler no capítulo 16 para você entender a mensagem. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Qual foi o primeiro erro de Sansão, irmãos? Foi se prostituir. Olha a primeira aula que Deus dá para os escolhidos dele. Sansão era luz, Sansão era sol. Sansão foi escolhido para ser governante, juiz, para libertar o povo. Mas Sansão não valorizou essa escolha e passou a noite com uma prostituta. Ou seja, um homem santo, consagrado a Deus, se uniu a uma prostituta. Segundo a Bíblia, quando você se deita com uma prostituta, você faz um só corpo com ela. Você se torna um prostituto também. Quando você se prostitui, você está se tornando uma prostituta, uma pecadora, um pecador. Então, você está dizendo para Deus que você está fechando a porta para Deus. Porque Deus não vai habitar num corpo
onde o pecado está começando a ter liberdade nesse corpo. Então Sansão passou a noite com a prostituta. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou-se firme à porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Você veja que mesmo ele pecando aqui, irmão, o Espírito de Deus ainda não havia saído de Sansão. Ele passou a noite se prostituindo, mas o Espírito Santo ainda estava nele. Deus ainda estava tentando ajudar Sansão, ou seja, Deus ainda estava usando Sansão. O que eu aprendo com isso? É que muitas das vezes tu vai pecando, e aí tu acha que não acontece nada, porque tu está pecando e as coisas ainda estão dando certo. É o que eu estou vendo aqui a Bíblia mostrar no caso de Sansão. Sansão, mesmo em pecado, arrancou as portas de Gaza. Só que quando eu falo as portas de Gaza, você pensa que foi uma portinha pequenininha, uma porteirazinha, meu irmão. Não, não. Os portões de Gaza, as portas de Gaza, é que antigamente todas as cidades eram muradas. E quando anoitecia, dava 6 horas da noite, por exemplo, anoitecia, caía a noite, eles fechavam os portões principais da cidade, que eram enormes e que muitas das vezes eram feitos de bronze, como esse aqui dos filisteus, de bronze, ferro, e que para abrir tinha que ter cavalos puxando as portas, de tão pesadas e grandes que eram, né? Para um lado e para o outro. Não é uma portinha comum, irmão. Jamais um ser humano comum poderia nem sequer abrir uma porta daquela sozinho. Tinha que ter forças de muitos cavalos para puxar a porta. E ali eles fechavam a porta e abria só as portinhas pequenas, que é o que a Bíblia fala, que Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, que significa a porta pequena que fica ao lado das portas grandes, do que um rico entrar no reino do céu. Ou melhor, o rico avarento, né? Porque pode sim um rico entrar no reino do céu. Ele pode ser um rico e ser cheio do Espírito Santo. Então veja bem, Sansão arrancou essas portas, irmão. É um fenômeno. O cara arrancou sozinho os portões de Gaza. Então Sansão olhou para dentro de si e disse: nossa, Deus não... Eu acho que Deus nem olhou esse meu pecado por eu ter passado a noite toda me prostituindo. Deu certo, arranquei as portas. Ainda tenho poder, ainda tenho força, Deus está comigo. Verdade, Deus ainda estava com ele. Porém você precisa entender, irmão, que pecado ele vai acumulando, ele vai tendo uma medida. Quando você lê no livro de Apocalipse falando sobre cálice da ira de Deus, é porque cálice tem uma medida. Por que é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque quando Deus desceu para falar com Abraão e os 2 anjos, Deus desceu porque a medida do pecado de Sodoma e Gomorra já tinha enchido o cálice da ira de Deus, está lá escrito. Então Sansão pecou, mas a medida ainda não estava cheia, né? O Espírito Santo ainda permitiu que ele tivesse esse poder. E muitas das vezes você mente aqui, mente ali, você engana aqui, engana ali, você xinga sua mãe, você trai, zomba, come o dízimo do Senhor, não é fiel no dízimo, deixa de ir para a igreja, para ir para as festas, ama mais as coisas do mundo do que a Deus, e isso vai se acumulando. E você acha que está dando certo. Eu ia para a igreja, não fui para a boate e não deu nada. Acho que o pastor está exagerando. O pastor fica também querendo mandar na minha vida, quer que eu vá para a igreja à força. Não, irmão. O pastor não obriga ninguém para a igreja. O pastor ensina a palavra.
Pastor, dá dieta. Se tu seguir, bem. Se tu não seguir, é o que eu estou mostrando aqui no sentido de Sansão. Foi dado uma dieta quando ele nasceu. E enquanto ele cumpriu essa dieta, enquanto ele cumpriu o mandamento de Deus, ele era simplesmente o poderoso. Ninguém podia com ele. Por quê? Porque quem estava com ele era maior do que ele, que era Deus e a força do Espírito de Deus. Porém, Sansão pecou. E quando você peca, irmão, você já abriu porta para quem? Para Satanás. Semelhante atrai semelhante. Se você pecou, você vai atrair mais pecado, porque você abriu porta para Satanás. O inferno vai entrar em você. Entendeu? E uma vez que o demônio entra na tua vida por um pecado, pode ter certeza, irmão, vai entrar uma série de demônios na tua vida e tu vai começar pecando, porque tu vai ficar insensível. Tu vai começar assim, achar que não é nada demais. Porque tem uma leva de crente que acha que tudo não, é exagero. Nossa, esse negócio de santidade também já está demais. Nada demais em andar com shortinho, curtinho. O que é que tem a ver? O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Nada a ver. Nossa, o que é que tem a ver eu ir para a praia e ficar mostrando no Facebook minha foto de biquininho, mostrando o fio dental entrando na minha bunda? Me desculpe a expressão. O que é que tem a ver eu mostrar o meu sutiãzinho só cobrindo o biquinho do peito na praia? Eu estou na praia. Tu sendo santo, fazendo isso, mostrando teu corpo para os outros desejar, para tu ser ali como uma vitrine do diabo. É nada demais, vai fazendo. Uma certa vez eu preguei aí na igreja, o que eu vou dizer aí agora. Uma certa vez eu disse assim, na igreja: pastor, eu posso ficar na igreja pecando, adulterando, me prostituindo? Aí eu disse, pode. Na igreja você pode tudo. Dentro da igreja você pode ficar pecando, prostituindo, adulterando, mentindo, enganando, comendo dízimo. Você pode, porque a igreja é pública, o pastor nunca vai proibir você de ir para a igreja. Você pode. E o que é que eu não posso, pastor? O que você não vai poder é ver a face de Deus, é ouvir o toque da trombeta e ser arrebatado. Essas três coisas você não vai poder. Se você continuar fazendo isso aí, então pecado tem medida, irmão. Então Sansão achou aqui que estava de boa. Arranquei os portões, o poder ainda está comigo, sou o cara, eu vou subjugar mesmo, Deus está comigo. Acho que Deus nem levou em conta aquela noite que eu passei transando ali com aquela prostituta. Nada demais, só eu e a prostituta viu, ninguém viu, né? Ninguém sabe. Só que o que tu faz, irmão, nada esconde, nada escapa dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem por toda a terra. O salmista Davi disse: se eu fizer minha cama no inferno, ali tu me vê. Se eu for para os confins do mundo, tu me vê. Se eu pegar uma asa e subir até as mais altas alturas, ali tu me vê. Então, aonde que o ser humano se esconde de Deus? Então, o que aconteceu aqui? Vamos ler para a gente aprender. Depois dessas coisas, olha o outro erro dele. Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Irmão, a palavra Dalila significa mulher dócil, mulher fraquinha, dócil, de falar manso. Preste atenção no erro de Sansão. Sansão já errou por querer se casar com a primeira mulher dele, que era a Filisteia. E de repente agora ele está errando de novo, se apaixonando por outra Filisteia. Ele cometeu o mesmo erro duas vezes. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios: tal como o cão volta para o mesmo vômito, o tolo volta a cometer as mesmas coisas. Então Sansão se apaixonou agora por uma mulher do vale de Soreque, uma mulher filisteia que não temia a Deus, que adorava o deus Dagon. Mas por que ele se apaixonou? Porque Dalila era bonita. E a Bíblia deixa claro que ele se apaixonou. A Bíblia não fala de amor. A Bíblia não fala que ele estava amando Dalila. Porque amor, irmão, tem outra estrutura.
O amor, ele vai crescendo gradativamente. A paixão, ela te cega. Tu fica cego, meu irmão. Tu se apaixona pela boca, pelos olhos, pelo corpo, pelas pernas bonitas, tanto do homem como da mulher, pelo abdômen sarado, o bumbum empinado da mulher. Nossa, tu fica apaixonado. Por quê? A paixão, ela cega, irmão. A paixão, ela faz você agir sem razão. O amor não, o amor age com a razão. Mas a paixão, ela faz você quebrar todos os princípios. Você veja que Sansão, sendo homem de Deus escolhido, estava quebrando um princípio. Ele estava se misturando, ele que era o sol, a luz, estava se misturando com as trevas que era Dalila. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. Aí vem a seguinte pergunta: por que é que você, que foi escolhido por Deus para ser luz, está se envolvendo com a pecadora que ainda não aceitou Jesus e que não tem vida com Cristo? Por que é que você, sendo uma mulher de Deus, está se envolvendo com um pecador que não quer nada com Deus? Isso só vai dar errado lá na frente, irmão. Porque, como eu falei, pecado tem medida. E você vai pecando, não vai dando nada. Lá na frente tu vai ver quando a coisa acumular. Quando Deus mandar a ira dele sobre você. Quando Deus silenciar com você. Quando Deus disser assim: não, acabou, chega, vou entregar ele na mão do diabo, porque é isso que ele quer. Aí, meu irmão, tu vai gemer. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Como diz um nordestino, tu vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Porque tua vida vai virar uma desgraça. Então, Sansão se apaixonou por Dalila, irmão. Porém, quando os filisteus viram que Sansão se apaixonou, correram logo para falar com Dalila. Olha o que é que os líderes, aqui diz assim no 5: os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Irmão, Deus me deu uma revelação muito forte aqui. Quem que os filisteus representam? O inferno. Você veja que aqui diz que foram os líderes dos filisteus. Que representam os líderes dos filisteus? Os piores demônios do inferno. Eles representam os líderes filisteus. Então, quando tu, homem de Deus, começa a se envolver com uma Dalila, uma endemoniada, ou tu, mulher de Deus, começa a se envolver com um Dalilo, vamos falar assim, um endemoniado, o inferno percebe, e os líderes, os demônios comandantes, já entram na mente dessa pessoa para te destruir, para armar um laço contra a tua vida. Por quê? Porque tu era de Deus. E a vontade do diabo é matar, roubar e destruir todos os que são de Deus. Então, se tu é uma mulher de Deus e vai se envolver com um Dalilo, com um endemoniado, os líderes do inferno, que são os demônios comandantes, vão entrar no corpo desse homem para planejar algo contra a tua vida lá na frente. E aí tu vai se destruir. E isso também vai acontecer do mesmo jeito, tu sendo um homem de Deus, escolhido para ser de Deus, começa a se envolver com quem não faz parte dos planos de Deus, com quem não tem a mesma visão que você. E muitas das vezes o Dalilo e a Dalila está dentro da igreja, irmão. Está dentro da igreja carregando a Bíblia. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Sansão se afeiçoou, ele se apaixonou, é porque ele estava perto de Dalila. Ele estava perto, ele tinha o campo de visão de Sansão, conseguiu ver Dalila. E onde é que os crentes se reúnem? Dentro da igreja. Então, dentro da igreja, o teu campo de visão está ali dentro. Ou no meio das tuas amizades, nos teus negócios. O teu campo de visão está ali, nos teus negócios, né? Nos amigos que você tem, no meio da vizinhança. Então, se tu se afeiçoar por alguém, se apaixonar por alguém que não é apaixonado pelo Espírito Santo, tu pode comprar o teu caixão, porque tu vai morrer, tu vai se destruir, tu vai acabar com a tua vida. Por quê, pastor? Ah, pastor, eu não posso ganhar essa pessoa para Jesus? Mas vem cá, Sansão converteu Dalila? Não.
Sansão não converteu Dalila. Foi Dalila que destruiu Sansão, e eu vou mostrar aqui. É por isso que a Bíblia diz que as más companhias é quem corrompe e destrói os bons costumes. Não são os bons costumes que transformam a má companhia. Essa regra não existe, irmão. Ah, pastor, mas eu gosto de uma pessoa, eu queria tanto que ela aceitasse Jesus. Deixa primeiro ela aceitar Jesus. Porque talvez ela esteja entrando na igreja só porque ela está com um plano do diabo para te destruir, e não porque ela ama Jesus. Deixa ela primeiro aceitar, deixa ela primeiro dar fruto de arrependimento, deixa ela primeiro ser cheia do Espírito Santo. Quando ela se transformar, aí sim, aí tu pode pedir ela a Deus, tu pode chegar perto, porque está falando a mesma língua. Aliás, Jesus disse: andarão dois se não tiver de acordo? Então os líderes dos filisteus foram dizer a ela: olha, veja aí se você consegue induzir ele e tal, que a gente vai te enriquecer. A gente vai te dar alguma coisa boa. Tua vida vai mudar. Então olha só o que aconteceu. Disse, pois, Dalila a Sansão. Quando ela recebeu o recado dos líderes filisteus, ela cuidou logo em pôr em prática. Sabe aquela pessoa que tu casou e ela estava apaixonada no início do casamento e depois, de uma hora para outra, ela mudou? É porque os demônios já entrou nela, mano. Sabe aquele homem que tu casou abençoado, com muita educação, e depois que tu casou ele já começou a mudar, não te respeita? Sabe o que é isso? Os demônios já entrou nele. A ideia do diabo já está na cabeça desse pessoal. É como aqui, ó, os líderes filisteus colocaram uma ideia maligna na cabeça de Dalila, e imediatamente ela aceitou a ideia. E olha o que ela disse a Sansão. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Meu irmão, Sansão estava tão cego que não percebeu que o desejo de Dalila era querer descobrir como escravizar Sansão. E você sabe que às vezes a gente entra em relacionamentos de negócio, de amizade, de amor, mas o diabo está usando aquela pessoa só para descobrir como te derrubar comercialmente, tomar o teu comércio, acabar com o teu negócio, acabar com a tua vida, com a tua saúde e com o teu casamento. Sabe aquela amiga que chega e diz assim: nossa, fulana, tu é tão feliz com João? Estou falando assim figuradamente, a palavra João aqui é figurado. Nossa Maria, como tu e João se dão bem, né? Aí tu, tonta, vai abrir a boca e vai dizer assim: não, João é amoroso, João, olha, João é meu amor, meu tesouro. Aí tu começa a contar a força, o segredo da tua felicidade. Fecha a tua boca, senão você vai perder o teu casamento. Não conta o segredo do sucesso dos teus negócios, senão tu vai perder o teu negócio. Não conta o segredo da tua felicidade, senão tu vai perder a tua felicidade. É simples assim. Aprenda uma coisa: aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam. Então esconda para você, guarde para você o seu segredo com Deus, a sua comunhão, o sucesso que Deus tem com você. Então olha só o que é que Dalila diz. Aí Sansão diz: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Olha, Sansão aqui estava mentindo e brincando com a mentira. Por quê? Porque, irmão, Sansão falou algo que não era verdade. Ele mentiu aqui. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Ou seja,
Dalila perguntou e ainda amarrou ele. Meu irmão, só sendo louco. Será que tu não percebe que o relacionamento que tu tem, será que tu não percebe que as pessoas que tu estão andando com elas estão te levando para o buraco? Estão tirando tua paz? Estão armando uma armadilha para a tua vida? Então olha só o que é que Dalila disse. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Meu irmão, Dalila, ela estava qualificando o amor dela só para descobrir o segredo de Sansão. Ela não estava interessada no ministério de Sansão. Ela não estava interessada na função que Deus deu a Sansão de libertar o povo de Israel. Ela não estava ali a favor de Sansão, ela estava contra Sansão e a favor dos inimigos de Sansão e de Israel. O que é que eu aprendo? Uma pessoa que não ama Jesus, irmão, é inimigo de Deus, não adianta. Ah, mas é tão boazinha. Boazinha, vai viver com ela. Vai dormir com ela, acordar com ela, viver com ela para tu ver se ela é boazinha mesmo. Então, meu irmão, aí ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão falou outra mentira. Sabe o que foi que o diabo fez? O diabo induziu Sansão a mentir. Porque quando tu mente, tu tá assinando a carteira de filho do diabo, porque todo mentiroso é filho de Satanás. Não importa se é mentirinha ou mentirão. Então, uma vez que Dalila induziu ele a mentir, e ele mentiu, né? Ele protegendo o segredo de Deus com mentira. Sabe o que é que eu aprendo? Não adianta tu querer fazer a obra de Deus mentindo. Não adianta tu querer ser pastor, ser pastora com pecado nas costas, mentindo, enganando. Não adianta tu querer dizer que é filho de Deus, mas viver na mentira. Isso não cola no reino de Deus. Deus não precisa que tu minta para tu proteger o reino dele. Deus não precisa que tu minta para tu falar do nome dele. Deus não precisa que tu minta para tu dizer que tu é filha dele. Ou tu anda na verdade ou tu não anda, mesmo que isso custe alguma coisa para você, mas que é melhor você sofrer com a verdade do que você viver na mentira, porque a mentira vai levar você para o inferno. Irmão, me aguente mais 5 minutos que eu estou já terminando. Então ele deu uma segunda mentira aqui. Dalila o amarrou com cordas novas, depois, tendo homens escondidos no quarto. Você veja que a infeliz era tão maligna que ela escondia homens sem Sansão ver. Sansão estava tão cego que não estava vendo que dentro do quarto tinha homens já preparados, só esperando para descobrir a fraqueza dele e destruir ele. Sabe quem esses homens são? Representa os demônios que andam ao redor de você, esperando só você dar uma brecha para eles entrarem e destruir tua vida. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Meu irmão, se Sansão tivesse pelo Espírito, ele ia dizer: olha, endemoniada do inferno, você quer descobrir meu segredo com Deus? Qual o seu interesse? É no meu amor, é em mim ou no meu segredo com Deus? Porque tem homem, irmão, que quando entra na vida de uma mulher, destrói a comunhão dela com Deus, afasta ela da igreja. Antes ela era obreira, buscava a Deus, fazia a obra de Deus, agora se envolveu com outros homens, nem a obra mais está fazendo, porque é isso que o diabo faz. Afasta você dos caminhos daquele que pode mudar a tua vida e te abençoar. Se Sansão tivesse cheio do Espírito de Deus, ele ia dizer: olha, endemoniado, eu vou sair de perto de você, não quero nem conversa com você, porque você não está interessada na minha missão com Deus, você está interessado em descobrir o meu segredo. Mas Sansão estava apaixonado, cego. Sabe o que foi que aconteceu? Ele respondeu: se você tecer um pano e 7 tranças de minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, sabe o que significa enquanto ele dormia? Significa enquanto tu está distraído, né?
Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e a prendeu com a lançadeira. Foi uma outra mentira. Novamente ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Você veja que o amor dela só estava condicionado a derrubar a comunhão dele com Deus. E é assim que acontece hoje. Pessoas que entram na nossa vida, que traz tanta dor, tanta agonia, que acaba tirando a gente da presença de Deus. Então olha só o que foi que aconteceu. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meu irmão, a Bíblia deixa claro que essa conversa aqui com Sansão e Dalila não foi assim num dia, 2 dias, 3 dias, não. Foram meses e dias. E Dalila ali do lado dele: só sai quando eu derrubar esse infeliz, só sai quando eu destruir a vida dele. Porque tem gente que é assim, além de importunar a gente, tirar a paz da gente, só abandona a gente quando a gente está na lama. Depois que ela tomou tudo nosso, tirou tudo, acabou a nossa paz, a nossa vida, aí ela sai xingando da gente, dizendo assim: tá vendo? Aquilo não era de Deus não, ó. Aí, eu estou bem e ele está lascado lá, perdeu tudo. Mas não sabe a pessoa que isso tudo foi um plano do diabo para humilhar ela, para destruir ela. Observe que a Bíblia diz que ela importunava, ela tirava tanto a paz de Sansão com essa conversa, que Sansão chegou a ponto de querer morrer de tanta angústia que ele estava. Sabe o que é que eu aprendo? Quando tua relação não traz paz, quando a tua relação, seja ela no negócio, com os amigos, com família, não traz paz, quando aquilo te importuna, quando aquilo te deixa amargurado a ponto de você ter um infarto, uma agonia na cabeça, nervoso, meu irmão, isso não é de Deus. Pastor, me prova. Vou te provar. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. As coisas de Deus, elas te traz paz e alegria. Irmão, vou encerrar agora, me aguente 5 minutos. Por isso ele o contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu. Olha, irmão, ele falou até o segredo, até a palavra de segredo que Deus disse para a mãe e o pai dele. Ele falou: desde o ventre materno, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Vou encerrar agora dizendo o seguinte: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado tudo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: suba mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando o pagamento, a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela o chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele. Assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, que o Espírito de Deus o havia abandonado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Irmãos, estou encerrando agora dizendo o seguinte: olha só, Sansão brincou com o pecado, contou o segredo de Deus, cometeu vários pecados um atrás do outro, não se preocupou em pedir perdão dos primeiros pecados que ele pecou e não praticar mais. Esses pecados foram acumulando, o diabo foi tendo força na vida dele, ao ponto do Espírito de Deus, do próprio Deus, se entristecer e se afastar dele. Deus silenciou com Sansão do mesmo jeito que Deus havia silenciado com Israel. E sabe o que aconteceu? Arrancaram a visão dele, cegaram Sansão. Por quê? Porque esse é o primeiro plano do diabo: tirar a tua visão da presença de Deus, para que tu não veja onde está o erro,
para que tu não veja aonde tu vai ser escravizado. E assim tem pessoas, irmão, vários pastores que eram grandes pastores de Deus, hoje estão na sarjeta, porque trocaram Jesus por meia hora de prazer sexual no motel. Trocaram Jesus por outro homem, abandonaram o marido que tinha, a esposa que tinha, e trocaram por outro homem. E hoje o pecado acumulou, Deus silenciou, Deus se afastou, e essa pessoa agora está desgraçada na sarjeta. Missionários, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, empresários que antes tinha tudo na vida, trocou a mulher por uma prostituta, por meia hora de prazer no motel, e o diabo entrou e roubou todas as suas finanças. Essa pessoa perdeu a empresa, perdeu tudo, e hoje está com a mão na frente e outra atrás. Meu irmão, Jesus está abrindo os nossos olhos. Jesus está dizendo: não troque a minha comunhão por nada nessa vida, porque é essa comunhão que vai fazer você ser bem sucedido. É essa comunhão que vai fazer 1000 cair do seu lado e 10.000 à sua direita e você não ser atingido. É a presença do Senhor na sua vida que vai evitar que você entre no fogo e ele te queime, que você entre na água e ela te afogue, nos rios eles te submerjam. Não, irmão. É o Espírito Santo de Deus que vai abrir porta onde não existe porta. É o Espírito Santo de Deus que vai pegar o teu pequeno negócio e fazê-lo grande. Porque Deus quer ser teu parceiro, Deus quer andar contigo, Deus quer ser teu sócio, Deus quer ser a terceira pessoa na relação do teu casamento. Não envolva uma terceira pessoa sem ser a presença de Deus. Se una com Deus, faça um casamento com o Espírito Santo de Deus, e você não vai passar pela desgraça que Sansão passou, sendo escolhido para ser luz, para ser o sol, ele se tornou trevas. E para encerrar, irmão, a Bíblia diz que os líderes dos filisteus levaram Sansão para brincar no templo de Dagon, mas lá Sansão fez uma oração e pediu perdão a Deus por tudo que ele cometeu. E ele disse: Deus, me esforce pelo menos essa vez, só mais essa vez, me dê mais forças, porque eu quero honrar o teu nome, nem que seja com a minha morte. E a Bíblia diz que Sansão derrubou o templo de Dagon. E naquele dia, ele matou mais de 3.000 pessoas dos filisteus. Ele matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Mas ele glorificou a Deus. Mas o pecado dele fez com que ele encurtasse a sua vida, encurtasse o poder que ele tinha, encurtasse a glória que Deus deu a ele, para honrar a Deus e ele também ser honrado e respeitado na terra e temido na terra. Irmão, aprenda. Deus não salvou você, não chamou você para você ser subjugado, mas para você ser respeitado. Mas você precisa manter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu estou encerrando a palavra agora. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você escute essa mensagem pelo menos uma vez por mês, para que você entenda o que é que acontece com todos aqueles que abandonam a dieta dada por Deus para ser feliz, abandonam a comunhão com Deus, abandonam o Espírito Santo. A desgraça, meu irmão, é total na vida de quem abandona Deus. Então, que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe vocês nessa manhã. Me perdoe pelos 5 minutos que eu passei, pelo tempo que eu passei, mas eu tenho certeza que Deus está entrando em corações nessa manhã, e Deus vai apagar as trevas da tua vida. Deus está te chamando para você ser o pequeno sol da sua família. Deus está te escolhendo nessa manhã para você subjugar os demônios que subjugavam a tua família desde o passado, desde o teu tataravô. Deus está te chamando para você destruir essa maldição hereditária que vem há tanto tempo subjugando a tua vida, a tua família. Deus está te levantando nessa manhã para você arrancar os demônios que tomaram a tua felicidade no casamento, que tomaram a tua felicidade nas finanças, na tua empresa, na tua saúde. Deus está te levantando, Deus está colocando nas tuas mãos o mesmo poder, a mesma unção que Ele deu a Sansão, para você matar
destruir todos os demônios que impedem a tua comunhão com Deus, a tua felicidade, a salvação da tua família, a salvação do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Deus está te chamando agora para você ser o sol da tua família e transformar, tirar a história de fracasso da tua família e trazer para uma história de sucesso. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes nessa manhã, que Deus abençoe a todos que estão aí de jejum assim como eu, em nome de Jesus. Amém?